Nos diz a palavra do Senhor. Olha o título, aqui eu estou usando a transformadora, a nova transformadora, diz o seguinte: o título é Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então, vamos lá. Falei com o pastor Tarcísio que eu só tinha umas 9 folhas. Eu perguntei assim para ele, quanto tempo eu tenho? Ele falou, não, 45 minutos, mas fica tranquila. Aí eu estou assim, nossa, porque eu escrevi umas 9 folhas. Professor, escreve, né, irmão Jair? Oh, meu pai, fala também, mas que Deus nos abençoe. Meus amados, falar de amor é algo fácil e, ao mesmo tempo, complicado, né? Porque o que é o amor? O que é o amor? Muitas vezes a gente acha que o amor é um sentimento, né? Ele vem, ele vai. O que é amar? O que é o amor verdadeiramente? No texto em que nós lemos, há um princípio geral, uma verdade, qual seja, Deus é amor e a sua natureza é amar os homens. O amor faz parte da própria natureza e essência de Deus. Ele é a fonte do amor. Agora, isso não significa dizer que o amor é Deus. Olha aí, irmão Jair, lembrei do senhor. Deus é amor e não o amor. Tem um artigo aí definido, né? No texto bíblico falta esse artigo definido, o. Deus não é o amor. Deus é amor. E aí a gente fala assim, não, nada a ver. O que tem? Tem tudo a ver. Esse artigo faz uma diferença danada aí. Sabe por quê? Porque quando eu falo que Deus é o amor, eu resumo Deus ao amor. Mas quando eu falo que Deus é amor, significa que Deus transcende o amor. Ele é maior do que o amor. Ele é também amor. Alguém disse bem que o amor não define Deus, mas Deus define o amor. Olha que coisa maravilhosa. Deus define o amor. A afirmação interessante é essa, que Deus define o amor. Porque Deus transcende o amor, o qual é um dos seus atributos, se assim nós podemos dizer. Deus é nosso modelo de amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz isso. Podemos experimentar o amor de Deus Pai, né? Porque Deus Pai o enviou a nós na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele pessoalmente nos comunicou esse seu atributo e nos ensinou a amá-lo, a amar nosso próximo como Ele nos amou, e deixou tudo registrado na sua palavra, a Bíblia. Nele, no Senhor, nela, o Senhor nos ensina como ser o amor, como deve ser o amor. Aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 7. Na nossa igreja, a gente tem um hábito que é muito bacana, e eu aprendi isso muito com meu bem, que tudo que nós falamos, a gente tem que, e essa igreja Batista do Barro Preto é assim também. Vamos pesquisar lá na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 7. Então, olha aí, se eu estou falando, é bíblico, está aí. Paulo diz lá, olha, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. De novo, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Amar, meus irmãos, não é fácil.
não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Vocês se lembram quando Moisés mandou aqueles 12 espias observarem a terra de Canaã? E eles foram, e quando chegaram, eles começaram: nossa, a terra é maravilhosa, a terra verdadeiramente mana leite e mel, é boa demais, vamos para lá. Mas apenas Calebe e Josué: vamos que o Senhor já nos deu essa terra. Os 10 outros: não, é muito difícil, verdadeiramente a terra é maravilhosa, mas é muito difícil. Não, nós não vamos conseguir vencer esses gigantes, jamais, eles são poderosos demais, quem nós somos? Nossa, de jeito nenhum. E aí, por causa dessa falta de confiança, dessa falta de fé no Senhor, eles não entregaram a Deus, eles não confiaram naquilo que Deus já tinha prometido. Eles tiveram de rodar a terra, né, pelo deserto 40 anos, até chegar na terra prometida. E às vezes a gente fica pensando assim, por que o amor é tão difícil? Por que ser cristão é tão difícil? Eu vou deixar de amar e eu vou deixar de ser cristão. Não, isso não é para mim, não dou conta, não. É difícil, mas é possível, porque Deus nos deu o modelo. Deus nos deu o exemplo de como amar e nos ensinou a amar. E ele descreve, como nós lemos aqui em Coríntios, o que é o amor. Amar não é fácil, porque o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. E Deus escolheu nos amar. Por isso também nós devemos escolher amá-lo. É uma decisão. E o amor de Deus é importante para a nossa vida, porque nos mostra que somos amados e valorizados por Ele, independente de quem nós somos ou do que nós fizemos. Em João capítulo 3,16, o que nós lemos lá? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo... Não, mas que prova maravilhosa de amor é essa? Que prova maravilhosa. Ele nos deu essa prova. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E ela destaca o amor incondicional de Deus por nós. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós somos transformados e capacitados a amar os outros da mesma maneira. Em 1 João, né, que é carta, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Logo, uma das maneiras de demonstrar o nosso amor a Deus é amar o próximo. Uma outra maneira de demonstrar amor ao nosso Deus é obedecer a sua palavra, seus mandamentos, como diz João capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Jesus fala: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Há uma ordem aqui advinda de uma condicional. Se me amam, irmão Jair, obedeçam meus mandamentos. 1 João capítulo 2, versículo 15, está escrito: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Aqui nós temos uma orientação e uma ordem seguida de uma explicação. Não amem o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Há uma escolha a ser feita, uma decisão a ser tomada. Mas essa escolha, ela não é fácil. Por quê?
porque nós temos uma natureza pecadora. Paulo fala lá em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Ele descreve bem essa luta, essa decisão que a gente precisa tomar. Ele pontua essa luta entre a carne e o espírito. Ele diz o seguinte: deixem que o espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Há uma luta para não amar o mundo e fazer a vontade do Senhor. Essa é uma luta que a gente também vê lá descrita em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando Jesus fala que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negar a nós mesmos, aos nossos desejos, meus amados, é algo muito difícil. Ser cristão nesses dias é algo muito difícil, mas é possível. E o que tudo isso tem a ver com as mulheres? Tem tudo a ver, porque nós somos cristãs. Nós vivemos num século hoje, num mundo em que nós somos extremamente cobradas. Nós precisamos ser mulher, precisamos ser mãe, donas de casa, precisamos ser profissionais, e é fácil. É fácil. Cobram de nós e impõem para a gente um padrão muito alto. Hoje eu estava falando aqui com a Elaine que tanto de esposa de pastor, né? Fiquei tão feliz assim, muita esposa de pastor. E como é linda essa igreja que reconhece o ministério da esposa de pastor. Porque às vezes a gente contrata o pastor achando que a gente está contratando a esposa também, né? E a esposa de pastor geralmente não tem nome, né? É a esposa do pastor. É a esposa do pastor fulano, a esposa do pastor ciclano. E a gente tem uma identidade. A gente tem uma identidade. E nessa luta, meus irmãos, voltando aqui, eu já chego na identidade aí, nessa questão da natureza humana, nessa luta que a gente tem, para a gente tomar uma decisão, nós precisamos saber quem nós somos. Todas as nossas escolhas se baseiam necessariamente em quem nós somos, naquilo que nós cremos, nos nossos valores, na nossa identidade. Por quê? Porque eu não faço uma escolha aleatória. Eu faço uma escolha de acordo com a crença que eu tenho, com os valores que eu adoto, com o jeito que eu sou. Aí você fala, não, Miriam, mas eu fui levada a fazer isso. Mas você teve uma escolha. Meu bem sempre conta uma história, e no início eu ficava assim, brava com ele. Falei, não é possível, mas você não teve escolha. Até ele me provar, ele é psicólogo, que a gente tem uma escolha. Ele fala assim, que se, por exemplo, ele está lá no consultório dele, chegasse um ladrão, ele está lá com uma caneta. Aí, uma caneta chique. Aí ele está lá com a caneta, e o ladrão chegou e falou assim, ó, com a arma, me passa a caneta. O que a gente faria? É claro que eu passaria a caneta, né? Aí eu falei, aí, amor, não tem escolha, não, tem que passar a caneta. Ele falou, não, tem. Você pode querer levar uma bala e não entregar a caneta? Eu falei, que loucura é essa? Quem em sã consciência vai morrer por causa de uma caneta? Sei lá, né, gente? Pode ser que alguém queira morrer por causa de uma caneta. Mas eu tenho escolha. Eu tenho escolha. E eu preciso escolher. Então, quando Paulo fala que há essa luta, né, entre a carne e entre o espírito, quando o Senhor, através de João, nos manda amar, e nos ensina a amar através de Paulo, lá em 1 Coríntios, como o amor deve ser, é possível. Mas eu preciso escolher. E escolher não é fácil. Aí eu preciso saber quem eu sou também para poder fazer essa escolha. Você sabe quem você é? Minhas amadas, vocês sabem quem vocês são? Sociedade do século 21. Nós estamos vivendo no século 21. Estamos vivendo no Oriente ou no Ocidente? No Ocidente. As mulheres do Oriente são diferentes das mulheres do Ocidente.
Os desafios que elas encontram lá são diferentes dos desafios que nós encontramos aqui. Se lá muitas vezes as mulheres estão lutando pelo direito a ter direito, aqui muitas de nós estão lutando pelo empoderamento. O que mais nós ouvimos hoje na sociedade brasileira é: a mulher tem que ser empoderada. A mulher é isso, a mulher é aquilo. E muitas vezes a mulher tem perdido a identidade dela no meio de tanta pressão, de tanta pressão social, de tanta cobrança. A gente tem que ser perfeita, a gente tem que ser impecável, a gente tem que ser isso, a gente tem que ser aquilo. Mas quem a gente é de verdade? Você já pensou quem que você é? Se fosse para escrever uma autobiografia, como você começaria? Se fosse para as irmãs escreverem uma autobiografia, como as irmãs começariam? O que as irmãs falariam de si mesmas? Começariam: eu sou mulher? Eu sou serva? Como as irmãs começariam? Eu vou contar, peço licença, para ler uma história para vocês de um rapaz chamado Sangstrom. Essa história está no livro Escravo, do John MacArthur. E essa história tem mexido muito no meu coração e no coração do meu bem, porque nesses dias odiernos, a gente tem que saber quem a gente é, para saber as escolhas que a gente faz e para realmente fazer diferença onde a gente está. E viver esse amor aqui que nós lemos na palavra e que tão bem nós cantamos aqui. A história diz o seguinte: o jovem rapaz não disse nada mais perante o governador romano, mesmo tendo a sua vida em jogo. Seus acusadores o pressionavam novamente, buscando fazê-lo tropeçar ou forçá-lo a negar a fé. Porém, mais uma vez ele respondeu com a mesma sentença curta: eu sou cristão. Era a metade do século II, durante o reinado do imperador Marco Aurélio. O cristianismo era ilegal e em todo o Império Romano, os crentes enfrentavam ameaças de prisão, tortura ou morte. A perseguição era intensa, especialmente no sudeste da Europa, onde Sanctus, um diácono de Viena, havia sido preso e levado a julgamento. O jovem foi repetidamente ordenado a renunciar à fé que professava, mas ele não se deixava dissuadir. Eu sou cristão. Quando finalmente ficou óbvio que não diria nada mais que isso, foi condenado a severa tortura e à morte pública no anfiteatro. No dia de sua execução, foi forçado a passar por 2 fileiras de homens munidos de açoites. Foi submetido a feras selvagens e atado a uma cadeira de ferro em brasas. Com estas coisas, seus acusadores intentavam fazê-lo desistir, convencidos de que sua resistência sucumbiria ante a dor do tormento. Mas, como Eusébio relata, mesmo assim, eles não ouviram uma só palavra de Sanctus, exceto a convicção que ele balbuciara desde o começo: eu sou cristão. Suas palavras, na hora da morte, manifestavam um compromisso imortal. Sua contínua expressão se repetiu durante todo o julgamento: eu sou cristão. Para Sanctus, toda a sua identidade, incluindo seu nome, sua cidadania, seu status social, estava em Jesus Cristo. Assim, melhor resposta não poderia ser dada às questões que lhe faziam. Ele era um cristão. E essa designação definia tudo ao seu respeito, inclusive as suas escolhas. Essa história que ouviram era rotineira na igreja primitiva. Muitos, como Sanctus, entendiam bem e seguiram o mesmo caminho que ele em seu cotidiano. E principalmente em seus julgamentos, a pequena sentença era dita: eu sou cristão. E hoje nós vivemos em uma era mais do que necessária,
onde é mais do que necessário dizer: eu sou cristão, e mostrar que nós somos cristãos. E para nós mulheres, nós temos um grande desafio, particularmente em mostrar que nós somos cristãs. Não apenas dizer, mas mostrar que nós somos cristãs. Porque a sociedade nos impõe um padrão, porque a mídia nos impõe um padrão, e nós precisamos ainda precisamos amar a outra e ensinar a outra e caminhar com a outra. Essa semana não, ontem eu estava ouvindo uma mensagem lá na nossa igreja de uma irmã, e ela falou uma coisa que eu fiquei assim, despertei para aquilo. Ela falou da tal da rivalidade feminina. Vocês já ouviram falar nisso? Não, né? Na igreja não tem isso, né? A rivalidade feminina. Aí a irmã que estava falando, ela disse o seguinte assim: se eu me visto para outra. Eu falei, uai, que coisa estranha, né? Se eu tenho que ser mais do que a outra, eu tenho que fazer isso melhor do que a outra, eu tenho que cantar mais, eu tenho que tocar melhor, eu tenho que pregar melhor, eu tenho que fazer isso. Porque implantar, ela usou este verbo, implantaram em nós a cultura da rivalidade feminina. E isso, meus amados e minhas amadas, infelizmente tem chegado às nossas igrejas. É preciso parar essa cultura. É preciso criar uma nova cultura em que a nossa identidade esteja em Jesus Cristo. Em que nós sejamos conhecidas como cristãs, aquelas que seguem a Cristo. Identidade é ser idêntico. Somos cristãos, precisamos ser idênticos a Cristo. Amar como Cristo amou. Por isso que é possível amar. É difícil, mas é possível. Por isso, meus amados, é possível fazer diferença onde nós estamos. É possível ser mulher neste tempo e ser cristã, que é o nosso maior desafio, fazendo diferença, elogiando uma a outra, levantando a bola uma da outra, sem querer puxar o tapete, né? Eu sempre me lembro de uma charge que eu li quando eu estava fazendo meu mestrado. Aí a gente estava analisando o discurso e a intencionalidade. E eu já falei isso aqui na igreja há um tempinho. Essa charge era assim, tinham duas amigas, e as duas amigas, uma já era bem magrinha, a outra estava fazendo uma dieta. E aí a que era bem magrinha mandou um presente para a que estava fazendo dieta. Acredita o que era? Doce. Encheu a outra de chocolate, vocês acreditam? Eu nunca esqueci disso. Aí, qual que era a intenção? Será que verdadeiramente era agradar? Então, é claro, gente, que nós não podemos julgar a intenção de ninguém. Isso é entre a pessoa e entre Deus. Mas nós observamos o comportamento. E nós, mulheres de hoje, precisamos ter uma postura diferenciada. Precisamos ter a nossa identidade, e os homens também, nós enquanto cristãos, nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo, parecermos-nos com Cristo. É o ethos dele que está em jogo, é a imagem dele que está em jogo. Então, nós precisamos parecer com Cristo. Então, nada da mulher, né, colocar o pezinho para a outra trupicar. Vocês já viram? Outro dia também eu ouvi alguém falar. Os homens se encontram e... Oh, beleza, beleza. E aí, tudo bem, tudo bem? Não, tá. Aí sai, cada um para lá, beleza. A família tá boa? Tá, tchau. As mulheres... Oi, querida, tudo bem? Nossa, tá linda. Olha, nossa, que sapato, que vestido. Nossa, tá maravilhosa. Virou as costas. Não me engordou, hein? Não. Não é assim que às vezes a gente faz? É assim. Essa é a nossa natureza humana. Essa é a nossa natureza humana. Aí a gente fica lá, né, procurando um defeitinho aqui, um defeitinho ali. E quando a gente chega nos lugares que outras mulheres são elogiadas, a gente às vezes tem medo de perder o poder, de perder o cargo. Quando a gente devia ter mesmo, era medo
de decepcionar o nosso Deus, de não glorificar o nome dele. Nós, mulheres cristãs, precisamos ser diferentes. Quando vocês mandaram, vocês viram que a minha explanação não tem título, propositalmente, porque vocês precisam colocar o título nela. Quando vocês me mandaram, quando a Elane me mandou o tema, vivendo o amor e compartilhando com a outra este amor, eu fiquei pensando muito que essa rivalidade ela não pode acontecer, principalmente dentro da igreja. Vocês já ouviram falar do jogo de frescobol? Os irmãos já ouviram falar no jogo de frescobol? É um levantando a bola do outro, que é diferente do tênis, né? Que um dá raquetada, tem que ter aquele ganhador, mas o jogo de frescobol, um levanta a bola do outro. É assim que tem que ser entre nós, mulheres. É assim que tem que ser entre nós, mulheres cristãs. Uma levantando a bola da outra. Uma ajudando a outra e vivendo o verdadeiro amor. Nós lemos e cantamos. Viver o verdadeiro amor. Viver o verdadeiro amor não é fácil, mas é possível. Porque nós temos um Deus que nos ensinou e um Deus que nos ajuda a prosseguir e a amá-lo. Olha que história é essa de Sâncriston. E diante dessa história, diante de toda essa identidade, né, de toda essa questão de ser cristão, eu fico pensando, a nossa identidade enquanto cristão está verdadeiramente em Cristo. Precisamos ser idênticos a Ele, pois nele temos a percepção de quem realmente nós somos. E nele nós temos a percepção de quem nós, mulheres, realmente somos. Filhas de Deus, amadas por Deus. Por isso nós somos valorizadas. Nós não somos valorizadas pela nossa posição social. Nós não somos valorizadas porque temos um cargo, porque temos uma roupa X, um carro Y, mas porque somos filhas de Deus. E nós somos valorizados, meus amados, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos seu tesouro particular, seu tesouro pessoal. Olha que coisa linda. Propriedade particular. Tesouro pessoal. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Eles são para mim tesouro particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Somos cristãos. E somos mulheres cristãs. Nossa identidade precisa estar em Cristo, não na roupa que vestimos, não no carro que dirigimos, na casa em que moramos, nem tampouco na posição que assumimos na igreja ou no trabalho secular. Sei o quanto é difícil para nós, em especial nessa sociedade odierna, em que precisamos desempenhar 1001 papéis. Por muitas vezes não somos vistas, nem tampouco valorizadas. Vivemos sob pressão social para adequarmos-nos ao padrão imposto pela sociedade. Filhos, esposo, carreira, ministério, muita coisa. Mas nós podemos em Cristo fazer a diferença, principalmente no amor a outras mulheres, vivendo e compartilhando-o. E aí precisamos do toque da mão do Mestre. E aqui eu me lembro de uma história que diz o seguinte, já contei isso aqui no Barro Preto, mas vou contar novamente. Havia numa certa cidade, haveria um leilão nessa cidade, só de objetos antigos. Dentre esses objetos antigos tinha um violino. E aí o leiloeiro, então, arrumou todos os objetos, colocou ali na frente, começou o leilão. Todos os objetos foram selecionados e foram vendidos, menos o violino. Estava sujo, empoeirado. Aí o leiloeiro pegou aquele violino e disse assim, então, senhor, quanto me dão por esse violino? Aí alguém lá da plateia levantou 10 reais. Aí um olhou lá e falou, não, 12. O leiloeiro, olhando aquele violino, falou, tá bom, 12 reais. 12 reais, dou-lhe uma.
R$12, dou-lhe 2, R$12. De repente, lá do final da plateia, levanta um senhor. E aquele senhor levanta, pede licença ao leiloeiro, pega um paninho, pega o violino, limpa o violino e começa a tocar. E daquele violino sai uma canção tão linda, como se fosse o canto dos anjos. E aí, então, depois que aquele senhor toca aquele violino, ele deixa o violino ali, assenta, e o leiloeiro, já com a voz embargada, pega o violino novamente, agora com mais cuidado, e pergunta: então, senhores, quanto me dão por esse violino? Aí ele ouve lá do fundo, 1 milhão. Ele ouve do meio, 1,5 milhão. Ele ouve da frente, 2 milhões. Ele ouve lá, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E ouve lá, 100 milhões de reais. E aí alguém na plateia fica perdido e pergunta: mas o que mudou? O que foi que mudou? Que fez o valor do violino mudar? Aí outra pessoa diz lá, Éder, foi o toque da mão do mestre. Nós precisamos nos deixar ser tocados pelo Senhor. E quando Deus nos toca, há transformação. Quando Deus nos toca, nós descobrimos que a nossa identidade está nele. Quando Deus nos toca, nós somos mulheres segundo o coração dele. Mulheres que fazem diferença. Quando Deus nos toca, nós conseguimos viver o amor verdadeiro e amar verdadeiramente. Que Ele nos ajude, que Ele tenha compaixão de nós e que Ele nos ensine, nos ajude a amar verdadeiramente, a levantar um ao outro, a segurar a mão do outro e dizer: vamos juntos caminhar? Nós cantamos aqui, que eu quero sentir a dor do meu irmão, eu quero estar ali, eu quero ter empatia. E como isso falta nos dias de hoje, meus amados? Nós somos críticos, julgadores, juízes. Mas nós precisamos ser irmãos. Andar um ao lado do outro. Buscar realmente essa identidade em Cristo para que nós façamos diferença. Eu quero orar com vocês. Posso? Meu Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é tremendo. E o Senhor, ó Deus, nos ensina a amar. O Senhor nos dá uma ordem, mas também o Senhor nos explica como fazer e como cumprir essa ordem. E para além, o Senhor está conosco, nos dando força para cumprir essa ordem. E isso é maravilhoso, Pai. Sabemos que o amor é uma escolha, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas que é possível por Tua causa. Sabemos também que nós, enquanto mulheres cristãs, temos um desafio ainda maior, Pai. Há sobre nós uma grande exigência, uma grande pressão, mas que nós possamos focar o nosso olhar no Senhor. Que o Senhor possa nos tocar, para que nós façamos a diferença. Nós, por nós mesmos, Senhor, não valemos nada. Nós somos como aquele velho violino, empoeirado, cheio de teia de aranha. Mas o Senhor, Deus, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder, pode nos limpar, pode tirar a teia de aranha e pode fazer de nós mulheres, ó Deus, incríveis em Jesus. Mulheres, ó Deus, que andem na Tua presença. A Tua palavra diz que um espírito doce e manso agrada ao Senhor. E às vezes é tão difícil ter um espírito doce e manso, ó Deus, com tanta cobrança. Mas em Ti é possível. Então nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Te louvamos por cada mulher desta igreja. Te louvamos por cada mulher que está aqui ouvindo. Te louvamos, ó Deus, pela vida desta igreja. E pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Toque em nossas vidas, transforma a nossa vida, transforma o nosso olhar.
Nos ajude a ser cristãos de verdade, que façam uma diferença na forma de pensar, na forma de sentir e digerir as emoções, na forma, Senhor, de falar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Direciona o nosso olhar, direciona o nosso ouvir, para que tenhamos compaixão umas das outras, para que tenhamos compaixão uns dos outros, para que o amor não seja um discurso, mas que seja uma realidade, uma verdade, como está na tua palavra. Em ti, Deus, é possível. Então nós cremos. Nós queremos a Deus e pedimos a tua bênção para que nós possamos amar verdadeiramente e ser exemplo de amor, ó Deus, e fazermos diferença nessa sociedade tão fria, tão distante, tão interesseira, mas que possamos caminhar e mostrar o ethos de Cristo, a tua imagem, Senhor, o teu caráter, e as pessoas possam querer estar na tua presença, andar com o Senhor, por causa do testemunho que nós temos dado. Ó Deus, é com humildade que nós chegamos até o Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada. E se alguém te perguntar quem você é, diga: eu sou cristão.